Ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao derradeiro, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Está entrando no ar o programa Explicando a Bíblia. Apresentação, irmão Gilvan Silva. 13h03 em Natal. Boa tarde, meu querido irmão. Boa tarde, minha querida irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, sejam nossas companheiras em mais esta edição do programa Explicando a Bíblia, neste dia 9 de janeiro do ano de 2014. O programa Explicando a Bíblia tem alguns propósitos, dentre eles, o propósito nobre de nos incentivar a ler a Bíblia todos os dias de forma disciplinada. Inclui mesmo na nossa agenda diária esta doçura que é exatamente a comunhão com Deus através do conhecimento da sua palavra. Mas hoje, meu irmão, nós vamos trabalhar o capítulo 6 do livro do Gênesis, ou do livro de Gênesis, melhor dizendo, né? Como a gente combinou no primeiro dia, volta e meia a gente traria uma palavra no primeiro bloco, sempre tratando de um tema que fosse atual, que seja relevante para a nossa vida, e assim faremos. Hoje vamos falar de desemprego, que é uma situação das mais angustiantes, meu irmão, para uma pessoa trabalhadora. Aquela que não é preguiçosa e nem é sanguessuga. Há uma tristeza na alma quando está sem aquela disciplina diária do horário de trabalho. Veremos como se manifestam os sintomas negativos provocados pelo desemprego, e à luz da Bíblia veremos como superar essa provação. Há uma falácia de algumas correntes evangélicas que esse problema não atinge quem tem comunhão com Deus, pois é um problema característico de quem não dizima. Isso é conversa para boi dormir, viu? Mas vamos avante. A gente sabe que é natural do ser humano disciplinar a sua mente e o seu corpo para uma rotina diária, o que chamamos de disciplina, né? E muitos chegam a se estressar com a rotina, com horários e pessoas, e sem perceber, fica alimentando interiormente aquele desejo de mudança, de renovação. Só que o nosso anelo, o nosso anseio, é que a mudança seja para melhor dentro daquilo que conceituamos mais importante para a vida, não é assim mesmo? A gente esquece que desafios fazem parte da vida e que superá-los é também uma mudança de rotina, não é assim? Então, o Senhor Deus, como Ele é leitor eficaz do mais profundo interior do homem, e sempre nos dá o melhor, jamais esqueçamos isso, Ele concede esse suspiro diário da alma, esse anelo, que é a renovação, mas dentro do seu conceito, dentro daquilo que Ele sabe ser o melhor para o nosso crescimento. O homem faz planos, agora o plano do homem é na incerteza, achando obter êxito nos seus projetos. Deus não, Ele oferece o melhor visando a promoção do bem-estar e também do crescimento de valores nobres dentro do coração do homem. Eis aí a enorme diferença da vontade de Deus e da vontade do homem. Quando o amor de Deus se manifesta trazendo bloqueios, desafios como desempregos no curso da vida, nós nos atribulamos, nos enclausuramos, e com isso a autoestima, que é a avaliação subjetiva que fazemos de nós mesmos, diminui, o amor próprio esfria, a decepção se instala. Tudo isso cria dentro da nossa mente uma visão global negativa. As pessoas parecem estar de viés para nós, está diferente, a sorte se afasta, a esperança cessa, enfim, a vida se torna um verdadeiro tormento, não é assim? Eu vou contar um testemunho pessoal. Trabalhei quase 30 anos numa área de trabalho. Fiquei desempregado e eu só focava o meu retorno ao mercado de trabalho dentro daquilo que sempre fiz. Passaram-se 1, 2, 3, 4 meses, irmãos, e como as portas não se abriam, mesmo sendo um homem honesto, trabalhador, pontual, assíduo, leal aos meus colegas e às empresas que trabalhei, eu cheguei a pensar que nunca mais trabalharia. Eu perdi a esperança mesmo, acredite. Era a mão de Deus e eu não entendia. Estudei, o Senhor me capacitou em outras áreas e eu sobrevivi, continuo trabalhando.
O proveitoso é que hoje eu posso dizer, como salmista, em alto e bom som: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. E digo mais, aí antes de ser afligido eu andava errado, como disse também o salmista no Salmo 119. O crescimento, irmãos, na aflição nos mostra outros ângulos na panorâmica da vida. Pode observar, é a mão de Deus nos fazendo enxergar melhor e nos tirando do egoísmo, do olhar exclusivamente pessoal. O desemprego, se bem aproveitado, gravemos isso aí, faz uma espécie de polimento ou reciclagem na alma, onde o nosso interior fica mais bem definido, creiamos assim. A compreensão, ela se instala quando a gente passa por uma dificuldade dessa, a misericórdia também, fica mais fácil lidar com o outro. Quando estamos no alto, a visão ela só foca lá embaixo, não é assim? A diferença é que estando embaixo há uma facilitação, e é coisa de Deus, para observarmos a grandeza das pessoas, a nobreza interior dos outros. O desemprego nos faz encurvar, aprender a driblar a famigerada depressão, é um exercício, é um dos piores nãos da vida. Bom disso tudo é que ele amadurece. E com esse amadurecimento vem junto a descoberta que o nosso pai estava certo ao nos dar aquele não tão desagradável naquele momento. E o propósito, irmãos, dessa palavra que Deus está nos trazendo nesta tarde é nos levar, a mim e a você, a uma reflexão que nos faça redescobrir, eu não diria nem descobrir, mas redescobrir ou observar, lembrar que o mundo gira e que a redução do nosso eu é a parte da pedagogia divina mais eficaz para nosso crescimento espiritual e como homem, como pessoa. O maravilhoso em meio a tudo isso é a comunhão com Deus, que a graça dele promove nesses momentos. Quem está no sufoco corre para os pés de Deus, ou então se revolta. Não é o caso de quem tem um mínimo de temor a Deus. Jamais esqueçamos das incessantes palavras do sábio e do apóstolo também. Ao humilde, o homem humilde, vou colocar esse homem aqui entre colchetes, ao homem humilde Deus dá graça. Ou seja, a resignação, o vislumbre de dias melhores dentro da esfera da fé nos faz cantar o hino da vitória e às vezes até antecipadamente, chama-se fé. Claro que os nãos da vida, especialmente se somos pessoas inflexíveis, podem deprimir ou revoltar. Se não houver equilíbrio interior, graça na dosagem do alto, a tendência é a autoestima baixa e até desgosto crônico. O pior é que a amargura, irmãos, quando ela fica instalada, ela torna o homem uma pessoa insuportável, não é assim? E até os amigos optam por manter distância. Eu não quero ser hipócrita, eu creio que você também não é. Todos desejamos estar perto de pessoas otimistas. Não que a gente administre isso de forma a querer estar sempre distante de pessoas pessimistas de forma alguma. Se as pessoas nos favorecem, o rosto de toalha na lona desperta a rejeição, aquela coisa triste assim, instalada. Nos melhores dos homens ao nosso redor é aflorado o sentimento de piedade quando a gente está nessa situação. E isso é péssimo, saber que pessoas sentem pena da gente, sentem dó da gente. Quando chamamos da responsabilidade, irmãos, de determinada circunstância, como o desemprego, que é uma das circunstâncias na vida, fica fácil vislumbrar a mão de Deus naquela situação e isso nos tranquiliza. Isso nos faz descansar em Deus. Para isso, a primeira coisa a fazer em uma situação dessa é um retrospecto dos nossos atos. Essa iniciativa com certeza vai trazer à tona qual semente plantamos na lavoura da vida que está nos trazendo aquele fruto amargo, na maioria das situações. Não é uma coisa generalizada aqui. Quando descobrimos, passamos para um outro estágio então, que é o pacto interior, um acordo conosco, de vigiar o possível para não incorrer na mesma falta. Essa atitude simples que o ego do homem se esforça para bloquear, para que a gente não tome a iniciativa, pode nos fazer mestres na facilitação da vida ou na ativação da própria felicidade, do bem-estar, da produtividade, da autoestima pessoal e também daqueles que nos cercam. Agora, por quê? Porque a compreensão de que somos expostos ou bombardeados em todo o tempo com situações difíceis de serem administradas e superadas, consequentemente, é a forma sábia de encarar a vida. A vida é cheia de problemas, é como uma estrada. Tem reta, tem mão dupla, tem ladeira, tem descida, tem sensor de velocidade, tem outras
pessoas trafegando com propósitos e rotas diferentes. Isso nos exercita, como é que se diz assim, sociabilidade. A experiência, aquela que nos amplia a visão, quando a experiência leva para isso aí, dentro da sabedoria do alto, ela mostra que perdemos coisas, mas nos favorece com outras. Por exemplo, a gente perde o emprego, mas se encontra conosco. Perde o dinheiro, mas se encontra com amigos generosos. Perde o ímpeto da ação, mas encontra sensatez. Perde uma estrada física, mas encontra uma estrada espiritual. Afinal, a vida oferece vários recursos. A bênção é que para o céu só há um caminho, uma rodovia, do grego rodós mesmo. A rodovia é Cristo. Eu sou o caminho. Portanto, irmãos, a administração das circunstâncias e dos momentos são avaliações de Deus que nos fazem crescer e adquirir experiência com um Deus que nunca falha. E é exatamente por causa dele que em nós brota outra vez, em meio ao desemprego, a esperança, como se fosse uma mola propulsora para a vida, para a felicidade. A esperança é o amanhã antecipado pelos olhos da fé. Eu ouvi e li certa vez alguém falar sobre isso. O diabo ele está mentindo quando ele, por um simples desemprego momentâneo da vida, que não é para todo o tempo, ele fica berrando que a gente está abandonado, fracassado, e nós, naquele momento, vulneráveis, pelo menos imaginariamente, acreditamos na sua falácia. Ele é um mentiroso, irmão, nunca se firmou na verdade. Jesus nos ama e nos quer sempre nos fazer renascer. Lembra aí da palmatória, aquela palmatória da infância, que cooperava na fabricação do caráter da criança. Pois é, o desemprego é uma palmatória de Deus. Encare esse momento assim. Está difícil agora, mas a terra gira e Deus está no controle, nos carregando, nos protegendo. E lembre-se, o choro ele dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vamos ouvir um hino que já é 13 horas e 14 minutos. Quando eu começo a falar, eu falo muito. Estou contigo, com Marco Aurélio, tem muito a ver com esse tema. Existem momentos da vida que a gente não entende.